Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Preta, e continue comigo para conferir esse episódio. Olá, eu sou Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. Hoje eu tô aqui com a artista plástica e professora Brisa Marina, que vai falar com a gente sobre como é ser uma mulher negra no meio da arte e da educação. Eu já a conheço, mas eu vou deixar vocês terem a honra de ouvir dela própria a sua apresentação. Meu nome é Brisa Marina, eu sou professora de arte da Rede Municipal de Guarapari. Sou formada em artes plásticas pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E atualmente, além do meu trabalho como professora, eu também faço um trabalho com aquarela. Eu pinto com aquarela, faço retratos em aquarela por encomenda e também faço alguns outros trabalhos autorais de algumas outras coisas que eu curto também. Bom, para começar a nossa conversa, eu quero saber um pouquinho sobre como você se inseriu no universo da arte, assim. Como surgiu a decisão de cursar artes plásticas, se o contato com a arte veio antes da graduação, como foi? Então, a minha família, né, pai e mãe, eles sempre trabalharam com artesanato. Então, eles sempre, desde antes de eu nascer, eles trabalhavam com artesanato, né? E ao longo da vida deles, eles fizeram várias coisas e principalmente brinquedos de madeira, brinquedos pedagógicos, enfim. Então, eu cresci, assim, indo para feiras, né? Trabalhei muito em feira desde muito pequena, né? E então meus pais eles tinham uma rotina assim bem diferente do convencional, né? De ter um emprego e tal. E eles sempre gostaram muito dessa vida assim. E eu sempre gostei de desenhar e pintar. Eu era aquela criança que amava ganhar de presente lápis de cor, giz de cera, aqueles livrinhos para colorir. As minhas brincadeiras favoritas eram de criar coisas. Aí eu fui crescendo, aprendi a costurar para fazer roupinha para boneca, né? Brincava de estilista, aprendi a fazer crochê e sempre fui incentivada, né, pela família, porque isso era uma coisa natural ali no meio onde eu estava crescendo, né? Eu ajudava meus pais também na produção dos brinquedos, então os trabalhos manuais sempre tiveram presentes na minha vida. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha nem muito esse conhecimento, assim, de vou fazer uma faculdade, vou buscar saber, né, o que eu quero fazer. Eu estudei em escola pública a vida inteira, então, no ensino médio, o meu ensino médio foi bem fraquinho, assim, não tinha aquele incentivo para a gente fazer vestibular, procurar saber, nem sabia a diferença de curso, de bacharelado para licenciatura. Mas aí eu fiquei sabendo de um, de um pré-vestibular gratuito, que na época era o PUPT, né? E eu fiz a prova, passei, e aí que eu comecei a pensar nisso, né? Que curso que eu gostaria de fazer. E foi aí que meio que eu descobri que existia na UFES, né, o curso de artes plásticas. E aí eu fiquei encantada e comecei a procurar mais, saber, e quanto mais eu descobria, né, sobre aquilo ali, mais certeza eu tinha de que eu queria fazer aquilo. Teve um período ali, enquanto eu fazia pré-vestibular, que eu pensei, de repente, cursar história, porque eu gosto muito dessa área de história, de humanas, né? Mas a vontade de aprender mais sobre a arte falou mais alto e eu acabei optando mesmo por fazer artes plásticas. E minha mãe me apoiou, né? Nessa época meu pai já tinha falecido, minha mãe me apoiou bastante e foi assim, para mim foi uma decisão muito natural, foi uma coisa muito natural. Eu fui seguindo ali, não, não precisei pensar demais, não tive grandes dúvidas, né? A única preocupação que eu tinha é o que eu vou fazer no futuro para ganhar dinheiro, né? Que aí foi uma outra questão, né? Quando eu já estava no curso
E, enfim, eu cheguei até a pensar em trocar, né? Porque eu fiz bacharelado. E para você dar aula, você tem que ter a licenciatura. Eu até no finalzinho do curso eu cheguei a pensar em trocar para a licenciatura, mas resolvi não fazer isso. E, enfim, a minha ideia inicial não era ser professora, eu nunca quis ser professora. Meio que foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Chegou no finalzinho do curso, eu peguei uma vaga ainda como não habilitada, né? Que aqui quando o professor ele não concluiu o curso ou não é formado na área, quando a rede tem carência de professores, eles contratam esses profissionais. E eu peguei algumas aulas no meio do ano na rede estadual, ainda antes de me formar. E eu achei legal, assim, gostei da experiência e resolvi correr atrás de uma complementação, né? Porque a gente tem essa possibilidade de complementar o curso, né, chamado de complementação pedagógica, para você não precisar fazer uma nova licenciatura para poder ser habilitado para dar aula, né? E aí eu fiz e nesse mesmo ano eu fiz o concurso, no ano seguinte eu fui chamada e em 2014 eu comecei a dar aula na mesma escola que eu estou hoje. Então eu estou há 10 anos na mesma escola, É muito tempo. nessa escola municipal, né? Ensino fundamental 2. Então eu dou aula ali de sexto ou nono ano, adolescentes, né? Pré-adolescentes, nessa faixa. E como você sente que é ser uma mulher negra nesse meio da educação? Tem algum desafio que você acredita que você enfrenta por causa da sua raça, do seu gênero? Sim, principalmente por conta do gênero, né? Eu sou uma mulher negra de pele mais clara, né? Então acaba que a gente não, não, não vive na pele tantos preconceitos quanto uma mulher de pele retinta, né? Mas a gente percebe muito um, um certo nível assim de. A gente tem uma dificuldade maior de ter o respeito por parte dos alunos do que os professores homens, por exemplo, né? Porque a nossa sociedade ainda tem muito essa coisa, né? Do patriarcado, de que o homem ele se impõe mais, que ele causa que os alunos tenham um certo medo. Então, os professores homens eles acabam tendo um pouco mais de facilidade, né? De de lidar com os alunos, de fazer a gestão de sala de aula, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, eu percebo isso com várias colegas minhas também, que têm dificuldade em determinadas turmas, né? Em determinados cenários ali de conseguir gerir a sala de aula, dar uma aula tranquila, né? E essas questões a gente enfrenta bastante, sim, e também tem a questão de você não ser muito levado a sério, né? Aquela coisa de você ter sempre um comentário assim de que, não sei se você é muito capaz, né, de fazer isso aí. Será que isso aí que você está falando é verdade mesmo? Apesar de você já estar fazendo há 10 anos isso, né? Sim, exatamente. Um certo descrédito, né? Com certeza. E você tenta trabalhar dentro de sala de aula essas temáticas do antirracismo, o combate ao machismo, ou existe alguma limitação externa? É mais complicado trabalhar com os alunos? Sim, eu trabalho bastante esses temas, né? Todos os temas voltados para os direitos humanos, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse espaço da sala de aula para falar sobre isso, porque são temas que os alunos, muitas vezes, eles só vão ouvir ali na escola. E eu percebo que existe uma resistência ou uma dificuldade, não sei, por parte dos professores de falar desses temas mais sensíveis. Então acaba que eles evitam de falar e eu sinto que eu, né, tenho essa quase que uma obrigação de trazer esses temas, né? Por mais que seja difícil, complicado, né? Tem as dificuldades
por conta do preconceito mesmo, né? Eu tenho, assim, a maioria dos meus alunos são crianças negras que muitas vezes não se reconhecem como crianças negras, então eles muitas vezes não se sentem contemplados com o tema, né? E isso é muito difícil de você ir quebrando, de você ir modificando isso na cabecinha deles. Mas é muito importante tratar sobre esses temas com o olhar da arte, né? Utilizando a arte como uma ferramenta para inspirar e para afetar as pessoas, né? Porque eu sempre falo que a arte é o pretexto para a gente poder aprender algo mais profundo, né? Então essas questões são muito importantes e os alunos eles vão aprendendo ali de uma forma mais lúdica, prazerosa, né? Apesar de a gente ter sim muitas dificuldades, inclusive após a pandemia tem sido muito mais complicado. A educação tem sofrido com, com os reflexos, né, da pandemia, porque os alunos eles ficaram, em sua grande maioria, fora da escola. Além deles não terem aprendido o conteúdo, eles têm uma dificuldade muito maior em se comportar ali no ambiente escolar, em cumprir regras, né? Seguir as normas de convivência, o básico de convivência. E isso tem gerado um desgaste muito grande nos profissionais da educação, né? Quem está ali em sala de aula, e tem sido muito mais complicado você conseguir dar uma aula de verdade, né? Porque na maioria do tempo a gente está fazendo ali, organizando a sala para que não vire um caos, né? Para que não saia do controle, né? A famosa gestão de sala de aula, né? Você está ali administrando várias coisas e no final a aula mesmo acaba passando e você não consegue, né, dar o conteúdo. Mas eu sempre tento trazer esses temas para a sala de aula, porque eu acho que sim, muito importante, é fundamental. E a gente vê isso diariamente, né? Como que o racismo ele é algo muito enraizado e como que as crianças elas sofrem com isso. Porque as crianças elas vão reproduzindo aquilo que elas vão aprendendo, aí vão agindo de forma, né? As pessoas costumam chamar de bullying, mas tem a diferença, né? O que é bullying e o que é racismo, né? Isso acaba se misturando muito. E as crianças negras, elas acabam sofrendo muito com essa questão, com o racismo dos próprios colegas, né? Piadinhas sobre cabelo, principalmente as meninas, né? É muito comum a gente ver meninas que desistem da escola porque muita piada, muito comentário, né? Às vezes é realmente uma menina de uma família humilde e, enfim, isso machuca demais, né? É uma coisa que marca muito a vida dessas crianças. E é algo que é muito difícil, por mais que a gente trabalhe, né? Às vezes os alunos perguntam, mas ano passado a gente trabalhou esse tema também, por que esse ano a gente está fazendo de novo? Porque precisa, né? O racismo não vai acabar de uma hora para outra, a gente não muda a mentalidade das pessoas em um ano ou dois. E infelizmente a gente precisa estar batendo na mesma tecla, né? Falando sobre essas questões de racismo, machismo também. E eu espero que pelo menos se em alguma dessas crianças, né, isso surtir algum efeito, a gente já fez alguma coisa. Eu ia perguntar sobre isso, se você nota, assim, por exemplo, ao trabalhar pelo segundo ano com uma turma ou com o mesmo aluno, aquele tema, você tem algum aluno que você sinta que, por exemplo, absorveu de fato, ou alguma menina negra que se empoderou depois de compreender a própria etnia, a própria raça? Você consegue perceber esse movimento, assim, de progresso, essas sementinhas sendo plantadas, assim? Sim, a gente percebe, sim.
Inclusive, há alguns anos atrás, né, a gente percebeu um movimento das alunas em parar de alisar os cabelos, né, porque começaram a perceber que eu aliso porque minha mãe manda, porque vou ter, eu vou receber apelido na escola, né, e a gente fez um trabalho assim de valorização da beleza natural, né? Delas se reconhecerem como meninas bonitas com seus cabelos. A gente viu esse movimento das meninas cortando o cabelo, deixando crescer natural. E teve um momento, isso aconteceu em alguns anos, que a escola recebeu uma palestra e nessa palestra, a palestra era com um tema voltado para o universo do trabalho, né? E o moço que estava dando a palestra deu várias dicas de como as pessoas tinham que se comportar numa entrevista de emprego, né? Como se vestir. E ele falou que as meninas que têm cabelo cacheado têm que fazer uma escova, uma chapinha. E assim, nesse momento, a gente notou assim muito nitidamente as meninas se olhando e depois elas vieram falar com a gente, né? Como que elas se sentiram assim desrespeitadas, sentiram que ele estava falando algo que não era, né, realidade e eu achei legal que elas foram críticas, né? Elas não desrespeitaram, né, o palestrante que estava ali na frente, mas depois elas vieram comentar que elas acharam aquilo um absurdo, né, que como assim eu preciso alisar o meu cabelo para ter uma vaga de emprego, né, e infelizmente tem muita gente que pensa assim, né, ainda hoje. Mas eu fico feliz de que elas tiveram a capacidade de ouvir e interpretar aquilo de uma outra forma, né, de fazer a crítica ao que elas ouviram. Então, eu acho que aos poucos eles aprendem, sim. Eles mudam a sua percepção, né? Mas é algo que é bem lento, né? Bem devagar. É um processo bem lento É um processo. mesmo, né? E como professora, eu acompanho um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais e eu vi um projeto muito bonito que você fez, recriando fotos de personalidades famosas. Não eram só personalidades negras, mas as meninas tiravam foto na mesma pose que a Frida Kahlo, por exemplo, que outras figuras, assim. Iniciativas como essa, você acha que são importantes para apresentar referências, principalmente para meninas negras? Com certeza, com certeza. E esse trabalho em especial foi um trabalho muito que eu gostei muito também de fazer. A gente estava estudando sobre fotografia, sobre alguns conceitos de fotografia, e eu conversei com os alunos e ao mesmo tempo a gente pesquisou sobre personalidades femininas, né? Porque era um projeto acerca do 8 de março, sobre a visibilidade feminina. E como era uma turma de 9º ano, eles já são, né, adolescentes, eu conversei com eles e pedi sugestões de o que a gente poderia realizar de um trabalho prático, né? Uma pintura, uma ilustração, um desenho. E eles gostaram da ideia de fazer fotos, né? Fazer fotografias. E aí fui dividindo em grupos, conversando, eles foram pesquisando e eu vi quais as meninas gostariam de participar, né, desse trabalho. E em determinado momento elas estavam fazendo uma pesquisa de qual personalidade elas gostariam de representar. E uma das meninas, que era uma menina negra de cabelo cacheado, falou comigo: professora, todas as que eu tô vendo aqui têm cabelo liso, não tô achando nenhuma que se pareça comigo, né? E aí eu falei: vamos pesquisar então mulheres negras, né, com cabelo cacheado. E ela encontrou a primeira Miss Universo negra, não me lembro agora de qual país, né, qual nacionalidade que ela era. E era uma mulher que tinha um cabelo muito parecido com o dessa aluna. E ela se encantou, assim, nossa, achei, eu quero fazer essa daqui. E ela conseguiu que alguém, não sei se foi a mãe dela, fizesse uma faixa para a gente poder usar, né, como adereço para realizar a foto.
Então, assim, até esse momento, elas não tinham conhecimento de quem que era a primeira Miss Universo Negra, né? Que isso aconteceu há não muito tempo atrás. Então, eu acho muito importante esse tipo de, de atividade para a gente apresentar para eles, né? Essas pessoas. E nesse trabalho a gente utilizou, inclusive, um site da Turma da Mônica. E eles têm um projeto super legal chamado Donas da Rua. E eles alimentam esse site constantemente, pelo que eu percebo. Nesse site você encontra personalidades femininas de várias áreas, de todas as áreas, tem muitas mulheres, e você encontra a história resumida delas e uma ilustração com o estilo Turma da Mônica, com uma personagem da Turma da Mônica, né, caracterizando aquela personalidade ali feminina das artes, da ciência, da literatura. E eu utilizo muito esse site para eles fazerem pesquisa, para conhecerem. É bem bacana e é uma oportunidade para elas conhecerem, né? Mulheres que fizeram diferença no mundo, né? E eles costumam gostar bastante. Muito legal, eu não conhecia esse site e eu acho que é muito interessante porque é uma ferramenta, né? Você não está apresentando só as referências, mas dando um meio para que eles busquem novas referências também. Então, eu acho muito interessante. Isso, exatamente. E a própria iniciativa da aluna que você citou, que foi atrás de uma referência que se parecesse com ela, é de fato um pensamento crítico muito, né, muito aguçado. Perceber, nenhuma delas aqui se parece comigo, então eu preciso buscar referências de pessoas que se pareçam. Achei muito interessante. E a gente conversou um pouquinho sobre a sua trajetória como professora, mas eu quero saber agora como artista. Em que momento você acha que houve o estalo de se perceber artista? Você acha que desde criança você já sentia alguma coisa diferente ou foi após a graduação? Em que momento você passou a se enxergar assim? Na verdade, a gente eu tenho muita dificuldade ainda de me dizer artista, né? Eu sou artista. Aí aquela vozinha da consciência, será que eu sou mesmo? Mas eu não vivo só disso, né? E, a síndrome da impostora, né? Falando. Mas eu sempre tive essa paixão pela arte, principalmente pelo desenho, pela pintura. Ao longo da vida eu fiz muitas coisas, produzi muitas técnicas diferentes, sempre gostei de estar fazendo alguma coisa ali, manual, artístico. Mas mesmo depois da graduação, que eu me formei, né, eu ainda não me considerava artista. E quando eu comecei a dar aula, que foi pouco tempo depois de eu me formar, eu acabei deixando de lado a produção. Eu fiquei vários anos sem produzir quase nada. E, por ironia do destino, foi durante a pandemia que eu me voltei para essa paixão que eu tenho, né, que é a arte. E eu acredito que por eu estar na época, né, longe da escola, né, nós estávamos, as aulas estavam interrompidas e eu não estava tendo aquele contato diário com a produção de desenho, de pintura que os meus alunos faziam e eu acabava fazendo também, né? Eu senti muita necessidade de criar e aí eu comecei a fazer coisas com os materiais que eu tinha no momento, né? Comecei a fazer algumas pinturas a óleo e resolvi no final de 2020 fazer um curso desses online de aquarela para aprender a mexer com aquarela, que era uma coisa que eu achava super legal, só que a aquarela ela é uma técnica que não é nada intuitiva, você precisa realmente aprender a técnica para você aplicar. E aí, nesse curso eu aprendi ali o básico, me apaixonei assim pela técnica, porque é um resultado muito bonito, né? A estética é muito legal e é uma tinta que não tem cheiro, que dá para você trabalhar em casa tranquilo, né? A tinta óleo tradicional, ela costuma ter um cheiro bem forte, demora para secar, a aquarela seca em minutos. E eu comecei a fazer algumas pinturas como estudo
e logo as pessoas se interessaram em encomendar pinturas, né, principalmente de pets, mas eu também fiz comecei a fazer pinturas de retrato humano, né, de rosto de pessoa, e fui fazendo e fui me apaixonando cada vez mais por essa técnica. E foi nesse momento, assim, em meados de 2021, que eu tive essa vontade de representar personalidades negras, né, que fizeram e fazem parte da minha vida, né, como músicos, escritores, e eu tive essa vontade de representar essas personalidades através da aquarela, que era algo que eu estava aprendendo, então era uma oportunidade também para eu ir melhorando a técnica, e eu fui fazendo, e esses trabalhos dialogam bastante com os trabalhos que eu até então fazia na escola com os alunos, né? Eu já tinha feito trabalhos parecidos assim com os alunos, e essa série de pinturas de personalidades negras é uma coisa que eu gostei muito de fazer e que eu tô, assim, ela tá expandindo. Eu tô fazendo algumas pinturas a mais, porque tem muitas pessoas, né, que eu ainda gostaria de representar através da aquarela. Para você, assim, a arte foi um meio de se conectar a outras figuras negras, a compreender a sua racialidade? Foi importante nesse processo? Com certeza, foi muito importante. Eu só me reconheci como uma mulher negra depois de adulta, né? Até então eu não tinha essa percepção. E através do meu trabalho como professora e como artista também, né? Eu pude conhecer outras personalidades, né? Pude parar para pensar, porque às vezes a gente não reflete aquilo que, por exemplo, se a gente está consumindo música, parar para pensar quais mulheres artistas negras eu estou ouvindo, ou quais escritoras negras eu estou lendo. E na maioria das vezes a gente não tem muito esse conhecimento, né? Então eu fui buscando conhecer mais sobre mulheres que estavam aí produzindo, né? E até que fizeram história, né? Tem várias mulheres importantes para a história do nosso país que eu só fui conhecer há pouco tempo atrás, né? Como Teresa de Benguela, né? Que é uma personalidade que eu já representei na pintura, né? Dandara dos Palmares. Eu lembro que na minha época de escola eu nunca tinha ouvido falar dessas mulheres, né? Inclusive das artistas mulheres, né? Mesmo não sendo negras, eu não a gente não conhece. Na faculdade de artes, a gente estuda quase todos os homens, os grandes gênios da pintura, né? São todos homens. E, inclusive, há alguns anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre as mulheres artistas. E e eu pesquisei em vários livros de história da arte, livros muito renomados, né, sobre essas mulheres. E era sempre assim, várias páginas e mais páginas sobre os grandes homens, né? E aí no rodapé, no cantinho, tava lá, ai, Frida Kahlo, tá aqui. Pouquíssimas mulheres artistas. E eu pesquisei algumas dessas mulheres que eu não conhecia realmente. E isso é uma coisa que acontece muito. Se a gente não buscar conhecer essas mulheres, né, que estão fazendo a diferença, a gente não vai, esse conhecimento não vai chegar até a gente. Não vai ser algo que vai viralizar na internet, todo mundo vai conhecer. É algo muito de um nicho, né, de uma bolha ali. Então, a produção artística, juntamente com o ensino da arte, me abriu muitos olhos para essa questão do feminismo, da representatividade negra dentro da arte e da história também.
E você comentou sobre as mulheres no mundo da arte, mas se a gente faz um recorte racial, eu imagino que esse número seja ainda menor, né? Principalmente o número que consta nos livros didáticos, que chega até o acesso dos alunos, Sim, é muito raro de você ver, né? Inclusive, há algum tempo atrás, eu fui fazer uma pesquisa sobre as artistas mulheres negras latino-americanas para o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né, e caribenha, e foi muito difícil encontrar artistas negras, porque a gente não realmente não tem material, né? Então é bem complicado de encontrar. E sendo uma artista negra, assim, você sente que o seu trabalho é tão reconhecido quanto o de pessoas não negras no meio da arte? Se a gente for analisar pelo viés da internet, que é basicamente onde eu faço a minha divulgação, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de divulgar na internet, né? E eu vejo assim, a maioria das artistas que eu sigo que fazem um trabalho parecido comigo são pessoas brancas, né? Mulheres brancas. E é bem mais raro a gente ver pessoas que se pareçam com a gente, assim, fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu acho que existe sim uma questão aí do racismo que acaba atrapalhando essas pessoas a terem uma maior visibilidade, né? A terem um reconhecimento devido. E nós falamos muito sobre referências. Eu gostaria de saber qual mulher negra é uma grande referência para você? É. É até difícil de escolher uma só, né? Porque tem muita mulher fazendo coisas incríveis por aí, mas eu acho que eu posso citar aqui a Marielle Franco, né? Que foi uma mulher que lutou muito por aquilo que ela acreditava e foi silenciada, né? Infelizmente. E eu admiro muito a coragem que ela teve de fazer tudo que ela fez por aquilo que ela acreditava, tudo aquilo porque ela lutou, né? Então eu acho que a história dela serve pra gente se inspirar e fazer aquilo que a gente acredita e não abaixar a cabeça diante das dificuldades. Eu acho que ela seria uma ótima referência. Com certeza, acho que a Amarela é uma referência para todas nós e tem que ser uma representação de força, de determinação e de justiça também, né? Para que a gente continue lutando pelo que a gente acredita justo, apesar dos empecilhos, né? Porque ela também lidou em vida com vários impedimentos e várias tentativas de silenciamento. Mas que a gente faça Exatamente. a Marielle ecoar por aí, que a gente continue se inspirando nela. Sim, que a gente não deixe a história dela morrer, né? Exatamente, que a gente mantenha essa memória viva e a luta viva também, né? Ativamente. E agora eu vou ler um depoimento que foi enviado por uma jovem negra no nosso formulário. Gostaria de lembrar que o nosso formulário está no link na bio do perfil @papo de preta no Instagram. Ele é anônimo, então você não precisa se identificar. É só deixar o seu depoimento em formato de texto ou áudio. Então vamos lá. O depoimento é o seguinte: percebo que, mesmo com 4 anos de experiência na área, portfólio extenso, cursos e capacitações, quando me encontro com clientes, o fato de ser uma mulher jovem e negra me coloca em posição de menor seriedade, como se não fosse levada a sério. Para cobrar mais pelo meu serviço, eu tive que criar uma empresa com nome fantasia, para que a pessoa só visse meu rosto na hora de contratar o serviço, na etapa final. Como lidar com isso sem surtar? Nossa, Pergunta é difícil. complicado, complicado. E a gente vê realmente muito isso acontecendo, né? Da credibilidade de muitas mulheres sendo ignoradas, né? Mesmo tendo formação, mesmo tendo experiência na área. É, eu acho que é uma luta diária, assim, de você tentar não absorver tudo isso e continuar
fazendo, né? Fazendo por onde, ser reconhecida, não abaixar a cabeça, né? Falar e fazer a sua voz ser ouvida, né? Porque muitas vezes a gente fala, não é escutada, e aí quando um homem repete a mesma coisa, né? Ele é aplaudido. E isso acontece em diversas áreas. É realmente muito complicado. Acho que a principal dica que a gente pode dar é que ela não se deixe desmotivar por isso, né? Porque, infelizmente, o racismo estrutural agindo nas nossas vidas acontece. Acho que é uma experiência que atravessa todas as mulheres negras, independente da sua área profissional. E isso, com certeza, não desmerece a capacidade dela, o talento dela no trabalho dela. Acho que diz muito mais sobre a sociedade em que a gente vive e sobre como o racismo se manifesta mesmo nas micro-relações e não sobre ela, né, o trabalho dela. Exatamente. Diz muito mais sobre o ambiente que a gente vive, né? A gente tem que ser muito mais forte para continuar na batalha. Com certeza. Bom, eu espero que a gente tenha ajudado você que enviou esse depoimento e várias outras jovens negras que estão ouvindo esse podcast. Eu gostaria de agradecer, Brisa, pela sua presença e dizer que você é uma das mulheres negras que me inspira. Você com certeza é uma referência para mim, sobretudo na minha tentativa de me inserir no meio da arte, da cultura. Acho que, assim como eu falei com a Val, se eu não tivesse tido contato com você, assim que eu tive contato com a arte, com a cultura, e me enxergado nessa posição, e percebido que eu posso ocupar esse espaço, talvez esse projeto não existisse. Então, vocês são muito importantes para minha trajetória, com toda certeza. Eu fico muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui participando, de ver você aí crescendo, evoluindo e conquistando o mundo. E eu torço muito pelo seu sucesso, pela sua carreira. E você também me inspira muito, você é muito maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A primeira temporada do podcast Papo de Preta é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.